eu namorei um cara pelo Facebook por 13 anos. 13 anos sem a gente se conhecer pessoalmente. Só que pra mim era sério. Eu era apaixonada por ele. Pra mim a gente ia se encontrar um dia porque ele é de outro estado. Então por isso que a gente nunca tinha se encontrado, sabe? Também eu era novinha. Quando a gente começou a namorar, eu tinha 17 anos, fiquei deslumbrada. Ele, um cara um pouco mais velho. Então, assim, era uma paixão muito intensa, sabe? E nesses 13 anos, eu nunca namorei ninguém pessoalmente. Porque, tipo assim, pra mim, se eu namorasse alguém pessoalmente, eu ia estar traindo. Mas aí eu conheci o meu marido, a gente começou a namorar, a gente ficou noivo e a gente se casou. E assim que a gente se casou, eu decidi colocar um ponto final naquela relação, que era pelo Facebook. Que apesar de não ser pessoalmente, pra mim era uma traição. Até porque a gente se via pela webcam e tudo mais. E aí eu expliquei pra ele, falei assim, olha, agora eu vou casar, eu não quero trair, você me conhece muito bem, eu não sou assim, a gente não deu certo, nunca deu certo da gente se conhecer. Bloqueei ele. Na real, eu excluí as redes sociais, que até então era só o Facebook que a gente se falava, né? A rede social que ele tinha. Eu excluí aquele perfil e eu resolvi começar tudo do zero justamente pra ele não ter acesso e nem eu querer falar com ele. Porque, querendo ou não, gente, foi uma ligação muito grande, né? 13 anos não são 13 dias. Esquecer, eu nunca esqueci. Hora ou outra eu lembrava, às vezes eu até sonhava, mas não porque eu amava. Graças a Deus eu casei com o meu marido, eu me apaixonei por ele, a gente se deu muito bem, mas por tudo que a gente viveu ao longo daquele tempo, mesmo que só virtualmente. E aí eu refiz a minha vida com o meu marido, tive o nosso filho e vida que segue. E nisso, ó, se passaram muitos e muitos anos. Em 2016, já com o Instagram, já não era mais o Facebook, porque o Instagram veio aí praticamente meio que varreu o Facebook de lado, né? Eu sempre gostei de postar, sabe? Postar nossos passeios, postar fotos, enfim, sempre gostei. Não sou nenhuma influencer nem nada do tipo, mas eu sempre gostei de estar ativa aí no Instagram. Já o meu marido não. Ele sempre foi mais reservado, sabe? Ele nunca gostou muito de estar postando foto e tal. Só que nesse aniversário meu de 2016, eu não sei por qual milagre, ele resolveu fazer uma fotinha comigo, uma selfie, postou nos stories dele me marcando junto com uma declaração, sabe? Uma coisa muito bonita. Ele me marcou e eu repostei nos meus stories. E foi aí que esse perfil anônimo começou a mandar mensagem pra ele. Só que, como eu falei, ele nunca foi muito ativo, então ele demorou pra ver essa solicitação de mensagem desse perfil. E esse perfil mandando solicitação de mensagem, mandando um monte. Até que um dia o meu marido viu. No que o meu marido viu, esse perfil começou a xingar ele, a falar assim que por culpa dele a gente tinha se separado. E ele, sem entender nada, né, perguntou quem que tava falando, sobre o que que ele tava falando. Ele pegou um print, gente, porque como eu falei, a gente conversava pela webcam, né, a gente se falava sempre por videochamada, né, era pelo Messenger mesmo do Facebook. Ele tirou um print, mandou pro meu marido pra poder provar que eu falava com ele virtualmente. Então, assim, não tava nada demais, sabe? Tava só falando mesmo. Só que aquele print provava que eu realmente tava falando com aquela pessoa. Mas o que ele não se atentou é que claramente dava pra ver naquele print ali que era, ó, vários anos atrás, que eu tava bem mais jovem. Então, assim, meu marido nem levou em consideração. E ele veio falar comigo. Ele se segurou um pouco pra não vir falar comigo, até porque ele sabia que ia ficar uma situação meio que constrangedora. Só que esse cara tava passando dos limites, né? E ele veio falar comigo, ele me mostrou e eu contei toda a história pra ele de quem que era essa pessoa, né? Por que que ele tava mandando aquilo ali, por que que ele tinha aquele print. E como ele viu que a gente não deu moral, que a gente meio que deixou pra lá, ele começou a ameaçar a gente. Ele começou a mandar coisas pro meu marido, falando assim que ia ele e o nosso filho. E como ele me stalkeava, eu falei pra vocês que eu postava fotinha, tudo quanto é lugar a gente ia, eu postava e tudo. O que que ele fez? Ele me stalkeou
E aí ele foi meio que pegando pontos pra dizer que ele conhecia aqui na cidade, e ele começou a mandar pro meu marido, falando assim que tava aqui na cidade, que sabia lugares que a gente frequentava e que ele ia, o meu marido e o meu filho, e que depois que ele fizesse isso, eu ia voltar pra ele. Foi até que um dia eu resolvi conversar com ele, porque tava uma situação fora do normal. Meu marido saía pra trabalhar, eu ficava com medo. Eu levava meu filho pra escola, eu não tinha sossego, com medo, porque eu realmente pensei que ele estivesse na cidade. E aí um dia eu conversei com ele, né, por que ele tava fazendo aquilo, que a gente teve uma relação, mas que terminou, tipo, terminou amigável, até porque quando terminou a gente já era adulto, eu não era nenhuma criança, ele menos ainda, que já era mais velho que eu. E aí ele me falou que ele nunca perdoou o meu marido, porque se eu não tivesse conhecido o meu marido, era pra gente estar junto, porque a gente ia se encontrar, ele tava se organizando pra poder vir pra cá. E eu falei pra ele que eu tinha um carinho muito grande por ele, que eu tinha boas lembranças, né, da nossa relação, mas que muitos anos tinham se passado e que agora eu tinha uma família, filho, marido, pra ele viver a vida dele. Só que pra ele não foi o suficiente. Ele falou assim que ele não ia descansar enquanto ele não me tivesse de volta. E aí ele começou a postar coisas na internet. Ele começou a comentar, gente, nas minhas fotos no Instagram, falando coisas horríveis, falando assim que eu chifrava o meu marido com ele, sabe? A nossa vida virou um transtorno tremendo. E aí eu resolvi prestar queixa. Eu e meu marido, a gente foi na delegacia, a gente registrou um boletim de ocorrência contra ele. E além disso, eu excluí novamente as minhas redes sociais, meu marido excluiu as dele. E eu passei foi em 2016, uns 4 anos sem ter rede social, sabe? Sem ter nada assim, porque eu realmente fiquei em choque, eu fiquei com medo, né? O tempo todo, achando que ia acontecer. Hoje tá se falando muito disso, sobre o stalker, sobre, né, tá mostrando muito na televisão. Só que na época não se falava nem tão pouco do transtorno psicológico